Então vamos iniciar aí o ano de 2016 com uma tag. Primeiramente, quero desejar a vocês um feliz ano novo. Muito obrigado aí a todos vocês que me acompanharam aí durante o ano de 2015 e vamos para aí 2016 com muitas leituras. Eu mesmo elaborei essas perguntas dessa tag para se adequar à minha realidade. Eu vou deixar todas as perguntas na descrição deste vídeo aqui, caso aí você queira se inspirar, né, para fazer uma tag parecida ou responder as mesmas perguntas. Só lembrando que todas essas respostas que eu vou dar aqui são opiniões minhas, né? Talvez um livro que você gostou muito seja um livro que eu não gostei muito. Isso faz parte, né? Viva aí as diferenças. Então vamos lá, gente, para a primeira pergunta da tag. Qual foi a sua melhor leitura do ano? Essa pergunta eu não vou responder aqui porque eu vou fazer um vídeo das minhas 5 leituras do ano. E quando eu fazer o vídeo, eu vou deixar o link deste vídeo aqui. Então este vídeo que eu vou fazer ainda, ele vai servir como complemento a este vídeo aqui, tá, gente? Então é isso. Bom, eu só coloquei essa pergunta na tag, né? Porque é uma pergunta indispensável, né? Então tinha que colocar. Próxima pergunta. Qual foi a leitura que você menos gostou? Essa foi bem fácil. Foi o livro chamado A Vida do Oliveiro Edifique. Eu vou colocar a capinha do livro aqui, tá? Porque eu não tenho mais o livro nas minhas mãos. Eu troquei no Scooby e eu achei o livro muito água com açúcar. É a história de um livreiro muito rabugento e certo dia alguém deixa um bebê na porta da casa dele. Então ele é obrigado a cuidar desse bebê. E ele muda de água para vinho, ele vira um amor de pessoa. Tem umas reviravoltas bem bacanas, tem um mistério aí de quem deixou o bebê. Mas é uma história que não colou muito comigo. É uma história muito boa para um filme da sessão da tarde. Mas é um livro que não acrescentou nada na minha vida. Então por isso não gostei muito dele. Mas eu sei que tem gente aqui que gostou bastante do livro, tá? Próxima pergunta. Um livro que você pensava que ia levar 3 estrelas, mas no final da leitura levou 5. Bom, com certeza foi História Sem Fim, do Michael Ende. Gente, que livro sensacional. Cara, é uma história muito bacana de fantasia. Eu não estava dando nada pelo livro, não tem? Eu achei que seria uma história fraca, uma história bonitinha, de fantasia. Só que eu achei a história muito mais profunda, assim. E eu achei 1000 vezes melhor que os filmes. Eu sei que tem gente aí que é fã dos filmes, mas o livro, gente, me desculpa. Ele é muito mais melhor do que vários livros YAs que tem aí. E é uma pena que é um livro um pouco esquecido. Eu não vejo muita gente falar do livro, né? Eu não vejo muitas resenhas do livro também aqui no YouTube. Bom, eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz, tá? Em alguma área deste vídeo aqui. Todos os livros que eu vou mostrar aqui, tá, gente? Eu vou colocar o link dos vídeos que eu fiz. Uma pessoa comentou no vídeo que eu fiz este livro aqui, dizendo que os filmes, ele é voltado mais pro público infantil, obviamente. Então é um filme mais direto ao ponto, e ele perdeu um pouco dessa profundidade que tem no livro. Já no livro, ele escreveu tanto pro público adulto como o público infantil, por isso que tem toda essa profundidade. E o primeiro filme, gente, ele é baseado apenas na primeira parte do livro, né? Nos outros filmes, eles apenas usaram alguns elementos, né, aqui da história, né, alguns personagens, mas é algo totalmente diferente. E eu queria muito que eles fizessem um remake do filme e que fosse mais fiel ao livro. Fica a dica aí, então, gente, do livro. Se você gosta de fantasia, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Agora a próxima pergunta. Um livro que você achava que ia levar 5 estrelas, mas no final não te surpreendeu e levou 3 estrelas. Foi uma leitura mais recente e foi então O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Bom, esse livro aqui, gente, ele tem todo o meu respeito, porque ele é um grande clássico da literatura. E até um certo ponto ele estava me prendendo. É um livro muito detalhista, teve muita gente que não gostou disso, mas eu levo isso numa boa, porque isso aguça a minha imaginação. Mas eu esperava mais do final, achei que o final ia acontecer algo assim mais interessante, mas não aconteceu, não foi bem isso. Em compensação, o filme, né, o Apocalipse Now, que é um filme inspirado no livro, eu achei o filme sensacional. É um filme que eu fiquei vidrado do início ao fim do filme. Eu já indico muito filme pra vocês, tá, gente? Mas o livro, apesar de todo o meu respeito, não me surpreendeu tanto. Próxima pergunta. Um livro que te fez chorar rio de lágrimas? Com certeza, Na Natureza Selvagem, que é um dos meus livros favoritos da minha vida, tá? Uma das minhas melhores leituras do ano. Isso aqui, gente, é uma história real, tá? Que aconteceu lá entre o ano de 1991 e 92, se eu não me engano, né? E vai contar então a história aí do Christopher McCandless, que era um jovem que abandonou tudo que ele tinha, né? A sua vida confortável, os amigos, os pais. Ele resolveu aí se aventurar como viajante, aí andarilho pela costa oeste dos Estados Unidos e viver toda essa experiência. E quem vai nos contar essa história é o Jon Krakauer, né? Ele que pesquisou, seguiu os passos do rapaz. E durante essa viagem do Christopher, ele vai conhecendo uma série de pessoas, né? Umas pessoas até muito interessantes.
E ele decide então que o grande sonho dele é chegar no Alasca. Ele vai chegar no Alasca, tá? Isso não é spoiler, porque tanto no filme como no livro, o início é mostrando, né, aonde que ele chegou lá no Alasca, tá? Que é nesse ônibus aqui, né, que ele dá o nome de ônibus mágico, tá? É uma história incrível, tá? Surpreendente. Eu lembro que eu chorei muito por causa desse livro, porque tem umas partes muito tocantes também. E assista o filme, porque o filme é um filme espetacular. Um dos meus filmes favoritos da minha vida também. E o legal é que o livro, ele é mais estendido que o filme. O filme para ali no ponto, mas o livro ele dá alguns detalhes depois. Mas eu lembro que tem umas partes lá que mexeram demais comigo, principalmente no final. Um aperto assim no coração. E eu chorei literalmente com esse livro, gente. Chorei. Então fica a dica aí de um livro incrível, tá? De uma história fascinante. E um filme que eu acho necessário, gente, vocês assistirem, tá? Então vamos para a próxima pergunta. Um livro que não é muito conhecido e você acha que as pessoas deveriam lê-lo? Bom, com certeza também é o Pergunte ao Paul do John Fante. É uma das minhas melhores leituras de 2015 e é um livro que eu adorei muito. Ele vai contar a história aí do Arturo Bandini. Ele é um alter ego do autor, né, do John Fante. E ele vai morar em Los Angeles na década de 30 porque ele está tentando ganhar a vida dele como escritor. Ele vai morar lá sozinho. E lá ele acaba conhecendo uma garota que trabalha numa cafeteria, uma garota mexicana. Ele se apaixona pela garota e surge um romance entre eles. E é um romance muito bacana, não é um romance pelado. Eu adorei. Acontecem algumas coisas divertidas entre eles, mas mesmo com essas partes divertidas, o livro ele tem um tom melancólico durante toda a história. E eu acho o final desse livro sensacional, tá? Eu não vejo o melhor final para este livro, sabe? E é uma história bacana que vocês precisam conhecer também, tá, gente? Ah, gente, não tem muito tempo, a José Olímpio, ela relançou este livro numa capa muito bonita. Eu vou colocar, né, a capa aí nova do livro para vocês, tá? Porque é um livro que merece ser conhecido, tá? Próxima pergunta, um livro de não ficção. Bom, o livro que eu escolhi então é O A Sangue Frio do Capote. Bom, esse livro aqui, gente, ele vai contar a história real, né, de uma família que foi brutalmente assassinada. Isso aconteceu em 1959 e foi numa cidadezinha bem pequena lá do Kansas. E o Capote, ele se interessou pela história, acho que ele viu no jornal, e ele foi até na cidadezinha e ele começou a entrevistar os moradores, né, os conhecidos da família. Ele seguiu os passos dos dois assassinos, e assim ele vai contar toda essa história pra gente, né, os últimos momentos da família, né, o que os assassinos fizeram depois, né, pra onde que eles foram, e como eles foram pegos pela polícia. E assim o Capote, com este livro aqui, ele inaugura o jornalismo literário, que é você pegar vários fatos e contá-los como se fosse um romance, uma história de um romance de um livro. E o livro, gente, ele é muito interessante. Ele tem uma temática meio pesada, por exemplo, quando ele vai contar, né, quando os assassinos invadiram, né, a casa, é uma parte pesada, mas é um livro que te prende muito, é muito bem escrito. Este livro aqui quem me indicou foi a minha amiga Janaína Fernandes, né, que me indicou o livro, eu adorei, tá? Muito obrigado, Janaína, pela sua indicação, porque é um livro espetacular, então fica a dica aí pra vocês. Vamos para a próxima pergunta. Uma adaptação do cinema que, na sua opinião, ficou melhor que o livro. Transporem. Eu gostei mais do filme, gente, que o livro. Eu sei que o livro aí tem muita gente que é fã, que tem muita gente aí que gosta e acha o livro tão bom quanto o filme. Só que o livro, ele é mais denso, né? Ele é mais pesado, ele tem um linguajar mais pesado também. E o filme, ele é mais light, né? Ele tem um certo humor, assim, na história, e eu adorei isso. Só que eu reconheço que, nesse sentido, o livro, ele é mais realista pra retratar a história, né? Bom, esse livro aqui vai contar a história de um grupo de jovens lá da Inglaterra, se eu não me engano, de uma cidade lá da Escócia, e eles abusam do álcool, das drogas, principalmente, da heroína. E esse livro aqui vai contar o dia a dia desses jovens, né, e o que vai acontecer com eles, tá? E eu super indico o filme pra vocês, gente, é um filme incrível, tá? Ele tem um certo humor, sim, eu gostei mais, tá? E é isso, fica a dica aí. Próxima pergunta, um livro com final surpreendente. Com certeza, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Esse livro aqui a gente vai acompanhar uma missão que tem como objetivo chegar numa das luas de Saturno, porque eles descobriram que essa lua está enviando um sinal para nossa Terra. Então eles vão para lá para investigar o que tem lá, e a gente vai acompanhar nessa aventura. E da metade pro final do livro, gente, quando eles chegam, né, quando eles estão se aproximando e chegam nessa lua, eu não queria largar o livro de maneira nenhuma, porque tem várias coisas estranhas naquela lua, tá? E a gente fica muito curioso para saber o que é aquilo, e a gente não quer largar. No filme é um pouquinho diferente, eles vão para um satélite lá em Júpiter, tá? Mas o filme é espetacular, tá, gente? É um grande filme aí do Kubrick.
vale muito a pena assistir, mas o livro é muito mais detalhado, acho que por isso aguçou mais a minha curiosidade, tá? Então fica a dica aí do livro e do filme também, que são incríveis. O livro mais difícil de 2015, com certeza, é O Som e a Fúria, do William Faulkner. Um grande clássico aí da literatura norte-americana, tá? A gente vai acompanhar aqui a história de uma família, né? Uma família lá do sul dos Estados Unidos, do começo do século XX. É uma família que está passando por problemas, né? Uma família que está em decadência. Só que o William Faulkner, ele vai contar tudo isso pra gente de maneira bem misturada. Então é um livro muito difícil por conta disso, porque você não entende exatamente o que está acontecendo. E você começa a entender mais pra frente, quando você começa a ligar, né, um fragmento da narrativa com outro fragmento, aí você começa a juntar esse quebra-cabeça. Aí que você começa a entender o que está acontecendo, tá? Mas é um livro que te prende muito. No meu vídeo que eu fiz eu falo sobre isso, tá? E eu gostei desse desafio de ter lido o livro, de juntar esse quebra-cabeça, né? Então fica a dica aí, de um livro incrível, um grande livro aí, um grande clássico. Vamos para a próxima pergunta. Tá? Um livro que fez você mudar a forma como olha o mundo. Bom, eu vou mostrar o 1984 do George Orwell, mas eu fiquei com muita dúvida com A Metamorfose do Kafka. Porque as críticas daquele livro, gente, são tão diretas que você passa a olhar a sociedade de uma maneira muito diferente, tá? E é uma crítica que chega a assustar você. Só que o 1984 faz você olhar o mundo de uma forma diferente e ele consegue explicar exatamente o que está acontecendo com a nossa sociedade. É incrível. E eu adorei muito aquele termo que o George Orwell criou aqui na história, né, que é o duplo pensar, que é quando você tem dois pensamentos contraditórios, né, e você aceita eles como verdadeiros, tá? Qualquer coisa vocês pesquisam aí no Google, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo sobre isso daí. Eu achei incrível isso, tá? Eu fiquei muito pensando nesse duplo pensar. É um livro incrível, extremamente necessário. Vocês precisam ler este livro. Uma personagem feminina. Bom, com certeza é a Robin, né, do Chamado do Cuco. Né, que é a nova série aí da J.K. Rowling com o Detetive Strike. E ela é uma personagem extremamente inteligente, muito eficiente, ela saca as coisas rapidamente e ela acaba tipo virando a parceira dele. Ela acaba ajudando ele, indo nos lugares que ele vai, passa a investigar junto com ele e vira uma dupla excelente. Tá? Eu super achei ela demais. E durante a história, deixa eu ficar sabendo que o grande sonho dela é de se tornar uma investigadora, né? Ela não quer levar aquela vidinha normal que todo mundo leva, né? E ela acaba, tipo, brigando com o noivo dela por causa disso. E é muito legal você ver um personagem que antes, né, vivia aquela vida normal, né, e de repente eles começam a fazer aquilo que eles realmente queriam fazer e como isso muda a vida deles, né? Como isso os transformam. Isso acaba inspirando muita gente também. Eu achei sensacional essa personagem. Agora, um personagem masculino, com certeza, o Atticus Finch do Sol para Todos, tá? É um personagem que eu adoro, eu super me espelho nele, tá? Só que no segundo livro da Rapelli, né, ele me decepcionou um pouco, né, porque ele mudou de lado, que é uma coisa que eu não concordo com o personagem, mas tirando isso aí, tá, é um personagem que eu me espelho muito. Próxima pergunta, um lugar que é cenário de uma história que você leu e que eu gostaria muito de conhecer. Tem vários lugares que eu gostaria de conhecer, lugares em história de fantasia, mas como tem que ser de um livro de 2015, eu vou escolher Londres, né? Porque eu acho um lugar muito charmoso, eu gostaria muito de visitar lá. Né? Eu fiquei muito mais interessado depois que, né, eu li a nova série da J.K. Rowling, né? E os livros da J.K. Rowling, ela tem um tom britânico muito forte, como eu sempre falo, e eu gosto disso, entendeu? Então é um lugar que eu gostaria muito de visitar, Londres, né? Quem sabe um dia eu vou. Um livro que você comprou e que em seguida perdeu totalmente a vontade de lê-lo. Bom, foi Em Busca de Ongla. Eu comprei este livro porque eu estava com muita vontade de ler algum livro de fantasia, mas eu não queria ler um livro que fosse babado já. Eu queria ler um livro com uma história diferente, né, que não é muito conhecido. Eu achei esse aqui interessante, mas quando chegou em casa eu perdi totalmente a vontade de ler o livro. Agora está aqui, mas vou ver se eu pego agora em 2016 e leio o livro. Ele é bacana porque é um livro ilustrado, ó. Tem umas ilustrações aqui bem bonitas. E foi o próprio escritor do livro que desenhou essas ilustrações. Uma aventura de um livro que você gostaria de viver. Bom, existem várias aventuras de vários livros que eu gostaria de viver, mas como também tem que ser um livro de 2015, eu vou escolher o On the Road, do Jack Kerouac, né, que vai contar a história de um grupo de amigos que resolvem cair na estrada viajando sem rumo pelo interior dos Estados Unidos. Eu gostaria muito, sim, de cair na estrada e viajar, assim, tipo, sem rumo,
com apenas uma mochila nas costas também. Mas eu não ia fazer tudo que esses caras aqui fazem, tá, gente? Eles bebem demais, eles abusam do álcool, eles usam drogas também. Isso eu não ia fazer, tá, gente? Eu só ia mesmo se aventurar, viajando, conhecendo lugares, tá, pessoas. Eu gostaria muito de fazer uma viagem, assim, rodando por toda a Europa, assim, conhecendo os lugares, sabe? Nossa, acho muito bacana. Um livro que você abandonou. Eu vou mostrar esse livro novamente aqui pra vocês. Foi A Guerra dos Tronos, mas vou explicar, como sempre faço. Bom, não é porque a história estava ruim, né, gente? Eu comecei a ler o livro, só que eu tenho um problema muito grande com esses livros que são séries, e séries muito grandes, né, que não terminaram ainda. Apesar de eu achar a história interessante, o livro não estava me prendendo a ponto de querer assim, nossa, agora eu quero ler todos os livros até o último que foi lançado. Não chegou a esse ponto. Aí eu comecei a ler o livro e fiquei pensando que depois que eu terminar de ler esse livro aqui, eu vou estar apenas no começo da série. E eu tenho um problema muito grande com isso. Eu vou pegar esse livro novamente, gente, mas eu gostaria muito de esperar o Martin, né, terminar a série. Aí sim, acho que eu vou me incentivar mais. Livro com a capa mais bonita. Bom, foi difícil essa pergunta porque tem vários livros que eu li no ano passado, né, que tem capas bonitas. Mas eu escolhi o Bonequinha de Luxo, tá? Por que eu escolhi essa capa, gente? Porque eu não gosto de livros que tem como capa uma fotografia de uma pessoa. Eu abomino essas capas. Mas este livro aqui, gente, com essa foto aqui da cena do filme, né, Bonequinha de Luxo, com a atriz aqui, Audrey Hepburn, né, na capa, eu achei linda essa capa. É uma fotografia muito bonita e ficou muito bem com a capa do livro. Adorei. E assistam o filme Bonequinha de Luxo, porque é um filme muito legal, tá? É um grande clássico de cinema, vale muito a pena assistir. E o livro também, tá, gente? O livro é demais. Tem uns contos aqui bem bacanas também no final do livro, que além do Bonequinha de Luxo, esse livro aqui traz 3 contos do Capote, então vale muito a pena. E agora o livro com a capa mais feia. E é o livro, então, O Planeta dos Macacos. Eu não gostei muito dessa capa, tá, gente? Eu achei uma capa um pouco feia, tá? Mas enfim, não sei o que vocês acham. Eu não gostei muito dela, não. Vamos para a última pergunta, então. Uma série de livros. Bom, em 2015, praticamente, apenas iniciei uma série que é, né, essa nova série da J.K. Rowling, né, com o detetive Connor Strike. E eu estou gostando muito, tá, gente? Eu não tenho o hábito de ler histórias de detetives. Eu estou esperando sair o 3º volume aqui no Brasil, tá? Pra logo ler ele também. Pra quem é fã do Harry Potter, com certeza vai adorar, tá? Eu adoro como a J.K. Rowling ela desenvolve os personagens. São personagens com personalidade muito forte, né? Eles são praticamente palpáveis, tá? Então essas foram as 20 perguntas sobre as minhas leituras de 2015. Espero que vocês tenham gostado. Ficam à vontade aí para responder até aí também, caso vocês queiram. Pode aí mandar pra mim também nos comentários o link do vídeo de vocês, que eu vou querer assistir sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Dê um joinha pra ajudar. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês!